Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Nós estamos dando uma olhadinha nesse livro aqui, ó, muito bom. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Uma introdução à teologia cristã. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre o movimento carismático e pentecostalismo, né? Que, incrível que pareça, esse movimento, né, que surgiu ali no século XX, ele está disseminado aí em muitas igrejas. Muitas igrejas ensinam, né, o que aconteceu aqui nesse período. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o movimento carismático e pentecostalismo, beleza? Vamos lá, que o Criador eterno, o Altíssimo, possa estar nos guardando e nos protegendo em nome de Yahushua, né? Em nome de Jesus. Vamos lá então, pessoal. No século XX, um dos acontecimentos mais importantes para o cristianismo foi o surgimento de grupos carismáticos e pentecostais, os quais afirmam que o cristianismo moderno pode redescobrir e tomar posse do Espírito Santo. Nossa, tomar posse do Espírito Santo. Isso aqui é meio esquisito, mas vamos lá. Descrito no Novo Testamento, em especial no livro de Atos dos Apóstolos, o termo carismático deriva da palavra grega carismata, que quer dizer dons, particularmente dons espirituais. E os cristãos carismáticos acreditam que esses dons espirituais ainda não são acessíveis. O termo pentecostal, que guarda certa relação com o termo anterior, refere-se aos acontecimentos que ocorreram no dia de Pentecostes, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso do 1 ao 12, né, que narra um evento que aconteceu. Visto pelos carismáticos cristãos como os estabelecimentos de um padrão de vida cristã. A atual redescoberta dos dons espirituais está relacionada ao movimento conhecido como pentecostalismo, considerado geralmente como o primeiro movimento do período moderno a demonstrar claras inclinações carismáticas. Com Peter Wagner, em seu estudo sobre o desenvolvimento dos movimentos carismáticos no século XX, destaca a presença de três ondas dentro do movimento. A primeira delas foi o pentecostalismo clássico, que surgiu no início da década de 1900 e se caracterizou por sua ênfase sobre o dom de língua. O primeiro movimento foi em 1900. A segunda onda ocorreu nas décadas de 1960 e 1970 e esteve ligado às denominações de maior influência, inclusive ao catolicismo romano. À medida que incorporava a cura espiritual e as outras práticas carismáticas, a terceira onda, ilustrada por personalidades como John Whipper, põe seu foco na questão dos sinais e prodígios. Perdão, pessoal. Embora seja possível alegar que o movimento carismático possui antigas raízes históricas, a origem do seu desenvolvimento no século XX é geralmente atribuída ao ministério de Charles Fox, em 1873 a 1929. Em 1901, Charles Fox traçou as ideias básicas que viriam a se tornar característica do pentecostalismo, entre elas a prática do dom de línguas e a crença do que o batismo do Espírito Santo era uma segunda bênção, concebida após a convenção. É interessante isso aqui.
Se você for ler ali a história dos apóstolos, né, dos discípulos ali do Novo Testamento, você não consegue entender essas ideias. Uma pessoa se converte e depois ela recebe uma segunda bênção. Não tem muito, né, não consegue ver essa ideia. Mas vamos lá. Essas ideias foram desenvolvidas e consolidadas por Joseph William Sirmon em 1870 a 1922, um pastor negro que esteve à frente de um grande avivamento carismático que ocorreu na Azusa Street, localizado no centro de Los Angeles, durante o período de 1906 a 1908. Grande parte dos grandes grupos pentecostais estadunidenses, como as Assembleias de Deus, por exemplo, traça sua origem a esse período. Realmente, grande parte das igrejas, principalmente da Assembleia de Deus aqui no Brasil, eles têm essa ideia mesmo. E outras também. Vamos lá. O grande impacto do movimento carismático, porém, data dos anos de 1960, o índice de que despertou a atenção pública para o movimento ocorreu em Van Gluck, Califórnia, no ano de 1959, quando um pastor episcopal local contou à sua congregação que havia ficado cheio do Espírito Santo e que falava em línguas. Isso levou à ênfase generalizada da questão de renovação carismática entre as igrejas de maior influência na Europa, nos Estados Unidos e na África do Sul. O súbito aparecimento de grupos pentecostais na América Latina também pode ser datado desse período. Foi um período que aconteceu várias manifestações assim, né, em vários locais diferentes. O movimento mais recente ligado aos sinais e prodígios, que atribuiu grande ênfase à importância da cura espiritual, causou controvérsias. Alguns críticos disseram que o movimento apresenta o evangelho de uma forma totalmente destituída da relação com a questão do arrependimento ou do perdão. Acusações essas que intensificaram particularmente após a conferência sobre a batalha espiritual em Sydney, na Austrália, no ano de 1990. A controvérsia posterior concentrava-se em torno da própria teologia da cura. No entanto, fica evidente que esta informação é um grande movimento, com potencial para articular por si mesmo sua teologia. A nova percepção e experiência relativa à presença do Espírito Santo na igreja atual tem levado uma série de debates sobre a natureza do batismo do Espírito Santo e sobre quais, dentre vários dons espirituais, são de maior importância tanto em relação à fé e à espiritualidade na esfera pessoal, quanto em relação à edificação da igreja como um todo. Beleza, pessoal? Então tá aí mais umas informações com relação ao movimento carismático e pentecostalismo. É interessante, né? Para você entender que houve. Você de repente passa numa igreja ou você faz parte de alguma igreja que tem todo aquele movimento com relação à cura espiritual, teve um início que iniciou. Né? Então o nosso trabalho é esse, é buscar a origem dos movimentos, das doutrinas. Né? E muitas vezes, pessoal, muitas dessas doutrinas que é ensinado em algumas igrejas, infelizmente não tem base ali histórica, bíblica ali no Novo Testamento. Né? Aí é um perigo, né? Porque ali traz mais ou menos um direcionamento, né? De um novo homem, como é que é feito, como é que acontece na pessoa um novo nascimento. Né? Então, quando começa a criar doutrinas, um exemplo, que a pessoa que fala em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, isso é um perigo, né? Porque tem muita gente que eu já presenciei, já conheci pessoas que falavam em línguas
e tinha um testemunho totalmente contrário com a realidade, né, de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que realmente segue o Messias. E outras pessoas não falam, né, e já tem uma postura, já tem um testemunho totalmente diferente. Então, tem coisas que a gente tem que colocar na balança e ver se isso de fato tem fundamento ou não tem fundamento. Por isso que esse é o nosso trabalho, trazer informações históricas de doutrinas, de ensinamentos, para que nós venhamos ficar bem alicerçados, né, bem no conhecimento, né, para que nós não venhamos ser enganados, né, com todo tipo de doutrinas que aparece por aí. Beleza, pessoal? Fique na paz, que o eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente, e um beijo do irmão Alex.